Olá, futuros agentes educativos de Minas Gerais. Então, pessoal, como eu tenho de costume aqui de fazer no canal, dinamizar para vocês a estrutura redacional de alguns concursos da carreira policial, hoje eu vou fazer a mesma coisa. Né? Então, o que é que nós vamos traçar aqui hoje? Bom, sabemos que o concurso de agente socioeducativo, embora o cargo de agente socioeducativo não esteja ali no artigo 144, né, no rol dos órgãos de polícia, é um órgão atrelado à segurança pública, né? E tem um papel fundamental no processo de ressocialização desses infratores. E quando a gente fala infrator, eu já ouvi infrator, ele acaba cometendo delitos análogos a crime, né? E por que, eu dei essa rudei todo para falar isso? Porque a redação se torna uma redação de carreira policial, uma redação análoga à redação da carreira policial. Então, a estrutura redacional para o concurso de vocês é exatamente a estrutura redacional para a redação da carreira policial, tá certo? Então, agora nós vamos traçar o perfil da banca IBFC, tá certo? Com base no edital, em tudo que já foi mostrado no edital. O edital traz os aspectos que serão levados em conta. Junto disso, junto disso, eu vou trazer uma redação com a possível nota máxima, certo? Uma redação modelo, inclusive, que eu já usei em outras estruturas redacionais, mas serve para o nosso caso aqui, e que vai servir de parâmetro para vocês criarem os próprios textos de vocês, a argumentação de vocês. Outra coisa, pessoal, antes da gente iniciar propriamente dito a estrutura redacional, vamos bater um papo aqui. O que é que acontece? Muitos alunos fogem do concurso que tem a redação, mas eu penso que o aluno ele deve ter em mente que a redação ela é um fator de antifraude em um concurso. Porque o camarada mal intencionado, ele até consegue o gabarito da prova, a depender da influência dele criminal, né? Mas na redação ele cai. Então a redação ela tem que ser um fator, nós temos que passar a olhar para a redação como um fator que nos beneficia muito mais do que atrasa. E o que faz você escrever bem é você praticar, é você mecanizar o seu cérebro, você ter a disciplina necessária de mecanizar o seu cérebro escrevendo ao menos uma redação por semana. Se você faz isso, o seu cérebro ele vai adquirir essa musculatura, essa rigidez para praticar a escrita. Então, pessoal, vamos lá agora para entender a estrutura redacional. Quando eu falo estrutura redacional é porque a redação ela tem uma estrutura, tá certo? Tem um mecanismo que diz isso a ABNT. Então, os professores, quando criam os esqueletos da redação, quando fazem aquela mágica que a gente acha que é uma coisa absurda, não é. É porque é só a gente pegar os aspectos que a banca levará em consideração para a correção e observar o critério de dissertação, tá certo? É em cima disso que a gente traça. Veja, banca deve ser uma banca tradicionalmente tranquila quanto à correção de redação, tá certo? Se nós soubermos colocar os conectivos certos, se nós não fugirmos da estrutura da dissertação argumentativa, nada vai comprometer o nosso texto, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Banco BFC para o concurso de agente socioeducativo, tá certo? E agora, pessoal, nós vamos entender o edital. O que é que o edital de vocês fala que para o concurso, para as vagas masculinas, né, as vagas para de agente socioeducativo no âmbito masculino, terá a redação corrigida até o candidato 1095, certo? PCD, pessoas com deficiência, na posição 120. Já no cargo feminino, serão 120 redações corrigidas e 15 redações para o público PCD, né? Pessoas com deficiência. Agora, agora vamos identificar a dinâmica de correção da IBFC para o concurso de vocês. Observe o seguinte, se vocês olharem aí o corte do edital, a redação ela vale 20 pontos, tá certo? A redação ela vale 20 pontos, que subdivide em 6 aspectos, só que o candidato ele tem que atingir o mínimo de 6 pontos.
perdão, de 12 pontos. Então, se você atinge uma pontuação mínima abaixo de 12, você já está desclassificado, tá certo? Outra coisa muito importante é que a IBFC, ela também adotou um parâmetro normal de carreira policial, com uma redação com mínimo de 20 linhas e um máximo de 30 linhas. Professor Rafael, quantas linhas você acha que eu devo fazer para ter uma redação bem corrigida? Eu acredito que o mínimo de 25 linhas. Embora a banca coloque como parâmetro 20 linhas, eu acho que 20 linhas é pouca linha para você argumentar, tá certo? E também acho que 12 pontos é pouco ponto, tá bom? É pouco ponto. Eu acho que o candidato que chega ali ao menos a 14, 15 pontos, ele já está brigando bastante para atingir as vagas. Outra coisa, com um bom esqueleto, um esqueleto estruturado, pensado na estrutura da redação da carreira policial, você aí desses 20 pontos, você tem em média 8 pontos. Porque é o seguinte, quando o professor olha aqui, ó, por exemplo, ó, quando o professor vai criar o esqueleto e olha aqui, ó, os aspectos, veja aqui, ó, os aspectos 3 e 4, os aspectos 3 e 4, que fala da sequência lógica, tem editais que colocam coesão sequencial, e a coesão e a coerência, o professor olha para esse esqueleto e ele já sabe quais conectivos usar, quais orações adverbiais para dizer que é o primeiro argumento, para dizer que é o segundo argumento, qual conjunção pode usar para o segundo argumento. Ele já cria um texto com 2 ou 3 períodos por parágrafo, usando os conectivos corretos. Quando eu falo conectivos, é as conjunções e também as situações de pronomes e advérbios. Pronomes, pronome referencial, anafórico, né? Que a redação pede esse tipo de pronome. Então, e esse tipo de informação é que o corretor, que o professor de redação, ele utiliza para criar o esqueleto. Então, com o esqueleto, já te coloca no meio de campo. Com a sua prática argumentativa, você vai ficar pronta para fazer o gol, pronto para fazer o gol. E praticando semanalmente, né, e argumentando, fazendo essa prática semanalmente, a gente consegue sim, se habilitar no concurso público. Pronto, pessoal. Já foi elencado aqui que a IDFC vai cobrar uma redação com a dinâmica de 20 pontos, mínimo de 12 pontos, dividindo essa pontuação em 6 critérios, tá certo? Vamos agora entender um pouco mais sobre a banca. Esse ponto aqui eu acho muito importante. Observe que a caneta é azul e preta, certo? Com matéria transparente. Agora, observe o seguinte: há alguns critérios que podem incapacitar a sua redação, que podem zerar a sua redação. Então, por exemplo, uma letra ilegível pode zerar a sua nota, tá certo? Fugir da tipologia. Quando eu digo, o que é fugir da tipologia textual? Se o texto pede uma dissertação argumentativa, então você tem que partir para essa ideia. Professor, como é isso? Como é que eu consigo fugir da tipologia textual? Por exemplo, quando você começa a escrever um texto com verbos no passado, ele vira um conto, uma narrativa e perde a ideia de dissertação. Então, isso é fugir da tipologia. Se o candidato pegar um corretor que tem essa sacada, ele pode ter simplesmente a redação dele zerada. Tá certo? Outra coisa, tem candidatos que criam espaços gigantescos para poder aproveitar a linha. Isso pode incapacitar também. Letra ilegível, que eu já acabei de falar. Outra coisa muito importante, tem candidato que escreve palavras estrangeiras no texto e a nossa língua é a língua portuguesa. Observe que a banca coloca aqui, ó, em língua diferente da língua portuguesa. Eu grifei aqui com o marca-texto. Palavras que tendem a ser estrangeiras, evitem. Por exemplo, palavra estresse. Tem gente que escreve ST, estresse. Não, é estresse. Tá certo? Então, sanduíche. Tá certo? Então, evitem esse tipo de palavra. Tá certo? Pronto. Isso aqui, pessoal, que nós estamos traçando aqui, isso são coisas que estão no edital de vocês. Agora, nós vamos partir, basicamente, para entender a estrutura redacional. Nós vamos conhecer agora como é que é feita uma redação. Bom, a nossa redação eu já falei, é uma redação que ela é uma redação dissertativa, argumentativa, ou seja, uma tese.
Você vai enxergar o tema. Normalmente a banca coloca um ou dois textos motivadores para que você lê esse texto motivador e lá ela coloca um tema. Normalmente vem um tema, né, uma oração, um período ali para dizer o que vai pedir ou uma pergunta, tá certo? Que se restringiria de tema. Então, o que é uma dissertação argumentativa? A dissertação argumentativa, pessoal, é o seguinte: é quando você precisa escrever um texto onde você precisa exprimir a exposição de suas ideias acerca daquele texto. E mais, não é você se colocar em primeira pessoa, não. É você fazer isso usando a linguagem técnica e impessoal. E como é que você faz isso? Usando os verbos no tempo presente e sempre na terceira pessoa. Então você não pode, por exemplo, assim, eu acho isso, nós pensamos aquilo. Não, você se coloca na primeira pessoa, ou do singular. A redação dissertativa argumentativa, ela tem a característica fundamental de usar verbos na primeira pessoa e no presente, tá certo? Observe que essa dissertação argumentativa ela tem a característica fundamental de uma defesa de ponto de vista. Nós vamos avançar ainda no texto, nós vamos criar isso através de argumentos. Eu gosto de usar dois argumentos para que dê a ideia final de tese, tá certo? Então, essa é a característica da dissertação argumentativa, defender uma tese, tá certo? Tem professores que gostam de usar três argumentos, tem professores que gostam de usar dois. Eu penso que dois argumentos é melhor, por quê? Para você ganhar tempo na prova. Se você faz uma boa redação com dois argumentos, você pode ter uma nota máxima. Se você faz uma redação com três argumentos, você também pode ter essa nota máxima. Então eu gosto bastante de trabalhar com dois argumentos. Torna o texto mais coeso e objetivo e permite que você ganhe tempo na prova. Outra mística que se tem acerca da redação da carreira policial. A redação da carreira policial, ela não é uma redação de Enem, pessoal. Ela pede uma objetividade maior, tá certo? Então vamos lá. Partindo agora para a estrutura textual, como um todo, né? Candidatos, observe o seguinte. Nós estamos aqui diante do primeiro parágrafo. Esse primeiro parágrafo nós chamamos de quê? De introdução. É o parágrafo introdutório. Então, o que é que se pede? E só um detalhe. A cada parágrafo, a cada slidezinho que eu estiver passando aqui, eu peguei uma redação, eu recortei essa redação, e a cada cortezinho desse aqui, eu vou dar um exemplo do parágrafo. Nesse caso aqui, nós vamos traçar o primeiro parágrafo. Eu chamo esse parágrafo, além de parágrafo introdutório, parágrafo carro-chefe. É nele onde estarão todas as informações para serem discutidas nos parágrafos que vêm pela frente. Então, o que é que pede o primeiro parágrafo? Primeiro, o primeiro parágrafo pede que você introduza o tema. O esqueleto, ele normalmente, o meu esqueleto, por exemplo, eu normalmente utilizo uma oração adverbial para apresentar esse tema. Então, você vai apresentar esse tema, porque eu, corretor, preciso saber o que é que você quer discorrer. Eu preciso conhecer o assunto, o qual você vai defender como tese. Então, é fundamental que você faça o quê? Que você apresente esse tema. Depois, você deve fazer o quê? Contextualizar esse tema, explicar esse tema. Então, você expõe o tema e você explica o tema, contextualiza o tema. Aí aqui vem o ponto polêmico. Como é que eu explico esse tema? Como é que eu contextualizo? Normalmente, ou você utiliza um exemplo, ou você utiliza um dado estatístico, uma lei que é muito legal usar na nossa redação de carreira policial, a Constituição Federal, tá certo? Julgados, jurisprudência, tá certo? Agora, tenham ciência de que vocês têm que ter a exata noção do dado estatístico que estão apresentando e da lei que está apresentando. Vou citar um exemplo. Polícia Militar do Espírito Santo. Eu corrigi uma redação de uma aluna onde ela citou o crime, eu acho que foi de feminicídio, e utilizou o artigo 185 da Constituição Federal. Quem diz o crime é o Código Penal. A Constituição Federal é uma lei maior, vocês devem saber disso, e todas as leis são pautadas em cima dela. Quando eu fui olhar o artigo 185, eu já sabia que não era, que o crime não estava dentro no artigo 185 da Constituição Federal. Mas eu fui olhar, era alguma coisa voltada ao Ministério Público. Então, essa redação, ela se comprometeu demais, ela ficou comprometida. Então, cuidado ao utilizar-se de dados
estatísticos ou fontes de discurso de autoridades. Tenho certeza que vocês vão escrever. Por via das dúvidas, procure um exemplo. Tá certo que a nota vai ser alta do mesmo jeito. Outra coisa, ainda dentro dessa introdução, então sou prolixo na fala do pessoal. Então, ó, vamos lá. Primeira coisa a ser feita, apresentar o tema. Segunda coisa a ser feita, traçar, contextualizar, esse tema. Contextualiza esse tema através de um exemplo. Você vai explicar o que é esse tema ou uma citação, certo? Por meio de um fato histórico, por meio de um dado estatístico, uma lei, citação da Constituição. Então, confirma-se esse tema por conta disso. Ainda nesse primeiro parágrafo, você vai, candidato, trazer os dois argumentos que serão discutidos nos parágrafos seguintes. Então, traçamos aqui 3 coisas principais dentro da introdução: apresentar o tema, contextualizar o tema e trazer os dois argumentos. Tá certo? Outra coisa muito importante, para que esse texto fique um texto objetivo, para que esse texto não fique um texto prolixo, com a leitura cansativa, quantas linhas deve se usar? 5 a 7 linhas, dividido entre 2 e 3 períodos. Eu gosto muito de 3 períodos. Quando eu coloco 3 períodos, eu elenco lá as conjunções. O que eu faço com isso? Eu crio pontuação máxima para os casos de coesão e coerência. Quando a banca coloca lá como aspecto de correção a utilização de coesão e coerência, é justamente quando eu divido esse parágrafo em 2 e 3 períodos e uso as conjunções corretas. Banca OCP, probabilidade do Espírito Santo, que eu acabei de trabalhar. A OCP ela é um pouco mais detalhista do que a BFC, ela coloca bem lá. Coesão intra e entre parágrafos. É justamente isso. É eu saber dividir esses períodos, saber que o parágrafo anterior tem uma correlação com o parágrafo seguinte, entendeu, pessoal? Então, apresentamos agora, acabamos de apresentar o primeiro parágrafo, a introdução, o que deve ser feito. Vejam o exemplo. Vejam esse exemplo aqui. Olha, essa é uma redação de um candidato que eu já venho trabalhando com ela há tempo, porque é uma redação que eu considero nota máxima. Observe que o tema a ser trabalhado é um tema muito atual, porque estamos a pouco mais de um mês das eleições. Veja, quando se pensa acerca, eu vou ler a redação para vocês, desse primeiro parágrafo aqui, e a gente vai discutir sobre ele, tá certo? Contextualizando com o slide anterior, que foi justamente traçando o que deve ser feito no primeiro parágrafo. Então, veja, quando se pensa acerca da polarização política no Brasil, veja, ele apresentou o tema. Qual foi o tema? Polarização política no Brasil. É plausível destacar que essa prática, no século atual, consolida-se de forma genérica na sociedade. O que ele está fazendo aqui? Ele está contextualizando o tema, tá certo? Ele está explicando, exemplificando o tema, tá certo? Tendo em vista isso, verifica-se a necessidade do Tribunal Superior Eleitoral. Pessoal, logo após esse conectivo aqui, ó, tendo em vista isso, verifica-se. O que é que ele fez aqui agora? Ele trouxe o primeiro argumento dele. Ele vai falar aqui sobre o que o Tribunal Superior Eleitoral tem que fazer. Então ele já trouxe o primeiro argumento, tá certo? Então ele apresentou o tema, que foi a polarização política. Quando ele fala sobre essa prática da polarização no século atual, ele está contextualizando o tema. E agora o que é que ele vai fazer? Ele vai trazer o primeiro argumento, aquilo que ele vai discutir como tese nos parágrafos seguintes. Então, qual foi o primeiro argumento que ele traçou aqui? A necessidade, verifica-se a necessidade do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, colocou o parênteses para explicar essa sigla, implantar medidas para que grupos políticos ou partidos nacionais não criem ramificações e dessa forma surja uma certa disputa por liderança. Fechou. Ponto. O outro período agora com uma conjunção aditiva para trazer o segundo argumento. Além do mais, é viável que a população participe veemente de políticas públicas no tocante à não repartição política. Então, o que foi que esse candidato fez? Ele apresentou a polarização política como tema, ele explicou um pouco mais sobre essa polarização e trouxe 2 argumentos. O primeiro argumento, o papel do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. O segundo argumento, a participação da população. Então, é em cima da participação do TSE, que é o primeiro argumento,
e em cima da participação popular, acerca dessas políticas, dessa necessidade é, 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 da participação política do povo, que ele vai trabalhar a sua tese. Então, ele fez o dever de casa. Ele apresentou o tema, ele contextualizou o tema e trouxe os dois argumentos na introdução. Tá certo? Então, exemplificamos aqui agora o primeiro parágrafo e vamos partir agora para o segundo parágrafo. Pessoal, primeira argumentação. Lembram qual foi a primeira argumentação que traçamos lá na introdução? A primeira argumentação foi o quê? O papel do TSE. Tá certo? Então, o que é que esse candidato deve fazer aqui agora para viabilizar uma possível nota máxima na sua redação? Ele deve obedecer a sequência lógica. Tem lá na atual de vocês. Sequência lógica. Então, o segundo parágrafo, que nós chamamos de primeira argumentação, ele vai tratar do primeiro argumento apresentado na introdução, que foi o papel do TSE. Então, o que é feito aqui agora no segundo parágrafo? No segundo parágrafo, ele vai apresentar esse primeiro argumento, ele vai criar um desdobramento para esse primeiro argumento, normalmente por uma citação ou por um exemplo, tá certo? E depois vai concluir essa informação dando o seu ponto de vista, tá certo? Quantas linhas a gente deve usar para isso? 6 a 8 linhas, dividido também entre 2 e 3 períodos para atender a questão da coesão e da coerência, tá certo? Então, isso é que deve ser feito, tá bom? Apresentar o argumento, contextualizar também esse argumento, desdobrar mais sobre esse argumento, explicar esse argumento, e aí fazer o dever de casa que eu estou ensinando a vocês aqui, por meio de uma citação ou de um exemplo, depois concluir colocando o ponto de vista dele, sempre de maneira técnica e pessoal. Vamos observar o exemplo que ele deu acerca desse primeiro argumento. Vamos lá. Veja aqui, ó. Primordialmente, observe que ele usou o advérbio primordialmente. Professor, por que ele usou esse primordialmente aí para introduzir o segundo parágrafo? Lembra que eu falei para vocês agora há pouco da sequência lógica? Qual foi o primeiro argumento? O papel do TSE. Então, o primeiro argumento ele pode vir sim de primordialmente, de primeiramente, de mormente, de em primeira análise, em primeiro plano, em primeiro momento, a priori, sempre dando a ideia de quê? De primeiro argumento. Então, o primeiro argumento foi o qual? O TSE. Se ele foge disso, ele quebra a coesão sequencial, ele quebra a referência lógica. Então, veja como ele foi feliz nessa redação dele. Olha. Primordialmente, faz-se importante analisar que o TSE deve buscar minimizar os efeitos controversos dos partidos políticos. Foi o que ele fez, reapresentou com outras palavras o que o TSE deve fazer. Com base nisso, observa-se uma grande disputa por espaço. Exemplo, olha, observa-se uma grande disputa por espaço, ao passo que o povo sofre as consequências pelo fato de não haver normas regulamentadoras quanto à criação dos grupos partidários. Exemplificou, contextualizou o argumento dele. Olha como ele vai concluir agora, dando o ponto de vista dele. Desse modo, tem-se por parte dos representantes políticos o engajamento nas propostas de dissolução de alguns desses grupos, haja vista o não aproveitamento de muitos desses. Então, ele conseguiu se colocar dentro do texto, apresentando argumento, contextualizando o argumento e dando o seu ponto de vista, que é a peça fundamental para a redação, que é a ideia de tese. Você defendeu a ideia. Pensando nisso, pessoal, vamos agora para o terceiro parágrafo. Meus queridos, o terceiro parágrafo nada mais é do que a mesma coisa do segundo parágrafo. Também é um argumento, só que é o segundo argumento. Esse terceiro parágrafo eu chamo de quê? De segunda argumentação. Tá certo? Aqui nós vamos defender aqui agora o quê? O segundo argumento que foi trazido lá na introdução. Por isso que eu digo que a introdução é tão importante, porque nela vem tudo. E depois dela é que a gente vai desdobrar todos os assuntos. Todos os percalços da redação começam na introdução. Então, qual foi o segundo argumento que esse candidato traçou aqui? Ele falou de quê? Ele falou do papel do povo, o que o povo deve fazer, como o povo se comporta diante dessa polarização política, direita e esquerda. Observe o seguinte, o que é que deve ser feito no segundo argumento? Exatamente o que foi feito no primeiro argumento. Apresentar o argumento, contextualizar esse argumento por meio de uma citação, um exemplo, e concluir colocando seu ponto de vista. Mais uma vez, respeitando a simetria de linhas. 6 a 8 linhas. Uma dica importante. Eu falei para vocês que os parágrafos 2 e 3 tem que ter... O pessoal perdeu pelo barulho, viu?
Mas a aula é isso. Eu falei para vocês que os parágrafos 2 e 3, que são os parágrafos de desenvolvimento, primeiro argumento e segundo argumento, tem que ter, para ter uma coesão boa, uma coerência boa, eles têm que ter entre 6 e 8 linhas. Só que vocês têm que respeitar essa simetria de linhas. Se o candidato gastar 6 linhas para o primeiro argumento, ele tem que fazer próximo de 6 linhas para o segundo argumento. Se há uma discrepância de linhas entre um argumento e outro, o que é que acontece? O corretor entende que você deu mais importância ao argumento do que ao outro. Esse é outro fator de correção também. Então vamos dizer que o candidato usou 6 linhas no primeiro argumento e 8 linhas no segundo argumento. O corretor entende que ele deu mais importância a um argumento do que outro. Então busquem sempre essa simetria de linhas. Bom, eu vou usar 6 linhas para um argumento, 6 linhas para outro argumento, vou usar 8 linhas para um argumento, mais 8 linhas para outro argumento. Então atente a essa questão também, tá certo? Então, reforçando aqui o segundo argumento, que é a mesma coisa do primeiro argumento. As características, né, que deve ser feito. Apresentar o segundo argumento, contextualizar esse segundo argumento, explicar esse segundo argumento por meio de uma situação, de uma citação ou exemplo, certo? E concluir isso colocando o seu ponto de vista, tá certo? Dividido entre 6 e 8 linhas, atendendo os critérios de 2 a 3 períodos. Isso um bom esqueleto já tem, tá certo, pessoal? Então vamos lá, vamos ver o exemplo desse segundo argumento aqui. Lembra qual foi o segundo argumento que o candidato colocou? O segundo argumento que o candidato colocou foi o quê? Foi o papel do povo. Olha que conectivo que ele usou. Em segundo plano, para dizer que era o segundo argumento. Professor, não quero usar em segundo plano. Posso usar o quê? Uma condição aditiva. Além disso, bem como, vale constatar que, tá certo? Pode substituir o em segundo plano, era essa oração adverbial, por uma condição aditiva, não tem problema. A condição aditiva é o quê? Mais um. Aditiva, adição. Então é mais um argumento. Então você pode usar a condição aditiva. É nessa pegada aí que a gente trabalha a questão do esqueleto. Criar um mecanismo para você utilizar na redação. Tá certo? Então vamos lá. Se ele fez, vamos ver se ele desenvolveu esse papel. Em segundo plano, constata-se que a sociedade tem responsabilidade no que diz respeito à cobrança pelo fim do impasse político. Perfeito. Ele trouxe o argumento da introdução. Ele apresentou esse argumento. Por quê? Ele contextualizando aqui agora sobre isso. Porque é, porque é sabido que a parte na qual perde algo com isso é o próprio povo. É possível perceber o exemplo disso no país da Noruega, que emprega no seu escopo político partidário um sistema bilateral, cujo alcance é amplo e, consequentemente, inexiste a polarização. Trouxe um exemplo com tamanha autoridade. Usou o país da Noruega para reforçar o que ele acha que é importante, o que deve ser feito como tese aqui para ele. Ademais, ainda se pode pensar na vedação de direitos e leis com base na criação de associações políticas. Concluindo aqui agora, esse é o motivo posicionador para se falar sobre a diminuição dos embates partidários. Perfeito. Redação nota máxima desse cara aí. Entendeu? Ele traçou o que deve ser feito na redação. Um texto simples e objetivo. Simples não, um texto objetivo. Eu não gosto de chamar um texto objetivo de simples. É um texto objetivo. Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos concluir agora esse texto. Observe aqui agora que nós vamos partir para o quê? Para a conclusão. A conclusão é o último parágrafo e, ao meu ver, o parágrafo mais tranquilo que nós temos para fazer. Pessoal, o que é a conclusão? A conclusão é o fechamento da sua redação. Então, a conclusão, em poucas palavras para você entender, é o seguinte. A conclusão, ela vai ser o quê? Uma releitura da introdução, colocando um ponto de intervenção, uma possível solução. Há alunos mais ardilosos, mais sagazes, que fazem no rascunho primeiro a introdução e a conclusão. Porque a conclusão nada mais é do que a releitura da introdução com uma solução, um ponto de intervenção. Tá certo? Então, não há muito que se discutir. Professor, antes que eu me esqueça, quantas linhas devem ser utilizadas para que se respeite a simetria de linhas na redação, na dissertação? 5 a 7 linhas. Por que, professor, 5 a 7 linhas? Lembra que eu falei para vocês que a conclusão é uma releitura da introdução e que a introdução ela tem de 5 a 7 linhas. Então, a quantidade de linhas que vocês usaram na introdução, vocês também irão usar na conclusão, tá certo? Para que se respeite essa simetria de linhas, tá certo? Para que seu texto fique coeso e objetivo.
Tá bom, pessoal? Olha, feito essa explicação, vamos agora fazer, ler o exemplo dessa conclusão, tá certo? Para que a gente conclua esse raciocínio aqui em cima dessa mentoria. Vamos lá. É, nesse cenário, portanto, olha, observe como o texto já começa como o texto realmente tem uma característica de conclusão. Quando ele coloca nesse cenário, ele se colocou como? Dentro do texto. Dentro do texto. Quando ele usou esse pronome aqui, nesse é um pronome anafórico. É muito bom quando você usa o pronome anafórico, porque os pronomes anafóricos sempre retomam termos anteriores. E a conclusão é retomando as ideias. Tá certo? Nesse cenário, a conjunção conclusiva aqui agora. Nesse cenário, portanto, nota-se que a premissa exposta inicialmente merece maior atenção, uma vez que é dever do TSE, olha ele entrando agora no primeiro argumento, gerir melhor suas políticas públicas voltadas à diminuição da imparcialidade no meio político. Logo, é de responsabilidade da população participar de programas e projetos pertinentes à dissolução de partidos políticos. Apresentou o tema, colocou os dois argumentos que ele trouxe e agora ele vai concluir colocando um ponto de intervenção, uma possível solução. Olha, nesse íntere, cabe a todos o dever na erradicação da polarização e na diferenciação da política brasileira. Trouxe a solução. É isso que é uma redação. Se o candidato que não pode ter uma mentoria particular comigo, embora seja muito barata, ele pega essa aula e repete várias vezes e começa a mecanizar esses mecanismos, a nota dele vai ser legal. Tá certo, pessoal? Vamos agora para pontos importantes acerca da redação. Então, pontos importantes. Muita dúvida que os alunos têm em relação a isso. Professor, minha letra é muito feia, eu posso utilizar de repente letra em caixa alta, letra de forma? Pode. Você pode sim utilizar letra de forma. Eu escrevo letra de forma, inclusive. Nos concursos que eu passei, inclusive minhas redações foram com letra de forma. E o que é que eu faço para diferenciar a letra de forma? Você vai colocar a letra de forma naquela palavra que precisa de uma letra maior, de caixa alta, você vai escrever em caixa alta. Então, por exemplo, a palavra Brasil, que é um substantivo próprio, o B você coloca maior, em caixa alta, e escreve toda a letra do nome. Vai iniciar um período, aquela primeira letra precisa ser maiúscula, você coloca em caixa alta. Tá certo? Outra coisa, sim, mas um erro gritante. Se errar uma palavra, professor, o que é que a gente faz? Passa um traço. O nome disso é sobretaxar. Tem gente que pinta essa palavra e aí você rasura. E tem gente que coloca entre parênteses. Pessoal, parênteses é ponto. Quando você coloca uma palavra entre parênteses, ela basicamente vira um aposto. Então não pode colocar entre parênteses. É passar um traço. O nome disso é sobretaxar. Você não vai perder ponto por isso. Tá certo? Coisa importante para a redação. Já até falei já na correção. Verbo sempre no presente e na terceira pessoa. Tá certo? E também já expliquei para vocês. Cuidado com os dados apresentados. Tenham certeza de que as citações que vocês vão escrever, dos dados estatísticos que vocês vão colocar, são verídicos. Tá bom, pessoal? No mais é isso. Olha, aqui embaixo do vídeo vai ter o meu WhatsApp. E quem quiser entrar em contato comigo para ter a sua redação corrigida, é só falar. Nós temos uma mentoria de 10 correções, que o valor é R$ 100. E essas correções são feitas às quartas e aos domingos. Então, quem quiser, quem tiver interesse, o meu link no WhatsApp está aqui embaixo. E curta o canal e comente para que esse vídeo tenha relevância. Tá bom, pessoal? Abraço.